Motores de corrente contínua. Vamos ver o primeiro tipo de controle de velocidade, que é através do controle da tensão de armadura. Novamente temos a equação que descreve a velocidade em relação ao torque, em relação à velocidade de armadura, em relação à resistência de armadura e ao fluxo magnético da máquina. Temos aqui o circuito equivalente do motor de corrente contínua. Neste primeiro método, a resistência de armadura é mantida inalterada, ou seja, a gente não muda essa resistência, não inclui resistência externa neste caso. A corrente de campo é mantida constante, ou seja, no circuito de campo existe uma fonte de tensão CC de valor fixo, de modo que a corrente seja constante. E a tensão de armadura varia para mudar a velocidade, ou seja, a fonte de tensão que vamos conectar nos terminais da armadura vai ter valor variável, e seu valor vai variar para mudar a velocidade da máquina. Este é o primeiro tipo de controle de velocidade, que é através da fonte de tensão que é conectada aqui nos terminais de armadura do motor. Mudou essa tensão, mudou a velocidade. As demais grandezas são mantidas constantes, exceto o torque. Para o torque vão existir duas possibilidades. Vamos ver aqui. A equação da velocidade é esta daí. Uma vez que a tensão de armadura vai ser a única grandeza que vai mudar em relação às demais, que são resistência de armadura constante e o fluxo, nós podemos substituir esta grandeza aqui no denominador por uma constante K1. Mesma coisa para este denominador junto com a resistência de armadura. Essas constantes estão escritas aqui embaixo. Bom, olhando esta equação aqui, velocidade da máquina é dependente da tensão de armadura e é dependente do torque também. O torque pode ser fixo ou pode variar. Vamos analisar para os dois casos. Novamente a equação. Para um torque constante, a velocidade muda linearmente com a tensão terminal. Se o torque for constante, você quer mudar a velocidade, quer controlar a velocidade, nós vamos ter essa representação gráfica. No eixo X, a tensão terminal, a tensão que nós estamos aplicando e controlando, e como muda aqui a velocidade, aparece aqui no eixo Y. Ou seja, para um torque constante, digamos para um torque com valor T1, vale esta curva, vale esta reta aqui. Se nós temos uma tensão terminal, a gente vai ter uma certa velocidade. Se a gente dobrar essa tensão terminal, a gente vê um aumento aqui linear na velocidade mecânica. É isso que a gente tem que saber para esse primeiro tipo de controle. Controle de velocidade pela tensão terminal e com o torque constante. Para diferentes torques, nós vamos ter diferentes retas aqui, espaçadas dependendo do seu valor. Para torque igual a zero, para torque igual para um determinado valor de torque, para outro determinado valor de torque e assim por diante. O mais importante é ver a relação linear que temos da tensão terminal pela velocidade. Por outro lado, se o torque variar, a velocidade é ajustada conforme o seguinte gráfico. Agora o torque pode variar. Neste caso, nós temos neste eixo o torque, neste eixo a velocidade da máquina e a tensão terminal desta forma aqui. Esta seta aqui indica que quanto mais para cima, maior é a tensão terminal. Se nós temos, por exemplo, uma tensão terminal ajustada lá na fonte com este valor, a característica velocidade e torque vai ser esta daqui, que é a que nós já vimos em um dos vídeos anteriores. Se a gente começar a aumentar essa tensão, a gente começa a aumentar a velocidade também. E o torque pode variar ainda sobre esta reta. A gente consegue ver, portanto, como é que muda a velocidade, o torque, em relação à tensão que estamos aplicando nos terminais de armadura da máquina. Referências, figuras deste vídeo pertencem a este livro. Aqui termina este vídeo.